Sejam todos muito bem-vindos, mais um episódio do Me Ajuda Cibele, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Érica. Não consigo falar o seu sobrenome. Galbiati. Galbiati, da Elas Reais. Ela é fotógrafa, tem uma história incrível e hoje vocês não perdem por conhecer. Então, Érica, começando do começo, quem é a Érica? Conta um pouquinho da sua história, porque a história dela vale a pena. Érica é uma mulher de 36 para 37 anos, mãe de 3 filhos adolescentes, casada há 10 anos, num relacionamento, terceiro casamento. Meus filhos são do primeiro e do segundo casamento, meu atual casamento não tive filhos. Eu sou uma mulher que já passou por muitas coisas e que aprendeu com os erros, errou muito e aprendeu com os erros. E aí eu precisei utilizar de todo o aprendizado que eu tive ao longo da vida para transformar as pessoas, né? Porque eu sempre tive a sensação de que eu não podia passar por esse mundo sem trazer algo, sem contribuir com alguma coisa, né? Que eu acho que é muito desperdício você passar por uma vida inteira e você não contribuir com nada. E essa foi a forma que eu trouxe que eu achei de contribuir com o mundo, de contribuir com as pessoas, de fazer algum benefício, né, para a humanidade, trazer o meu aprendizado, né, levar para as pessoas. Você tem uma missão enquanto fotógrafa, Isso, e você é propósito. fotógrafa de mulheres. Conta um pouquinho da história dessa missão, como é que isso começou, como é que foi a virada de chave. Essa história é um pouquinho longa. Não Eu tem vou problema. tentar dar uma boa resumida. Eu fui casada, eu tive filhos muito cedo. Meu primeiro relacionamento, meu primeiro namorado, e foi o pai dos meus 2 primeiros filhos. Foi uma relação muito conturbada. Eu me separei e me casei de novo. No meu segundo relacionamento, no começo do relacionamento era maravilhoso, uma pessoa que se mostrava super legal, super atenciosa, carinhosa, e o sonho dele era ser pai. E eu, como meu primeiro relacionamento, eu tive muita dificuldade durante o relacionamento, eu tinha o sonho de ter um filho com um pai presente, como um relacionamento próspero com o pai dos meus filhos e tal, e eu topei essa, falei assim, se ele quer muito, eu quero também, e tive a minha terceira filha. Só que no dia que eu contei que eu estava grávida, foi quando mudou a minha vida, porque ele mostrou a verdadeira face. Então, eu me vi num relacionamento abusivo, ele completamente possessivo. Eu não podia pentear meu cabelo, eu não podia usar roupa bonita, eu não podia me arrumar, usar uma maquiagem, nada, porque senão eu estava querendo me mostrar para outras pessoas. Tive que sair do meu trabalho, enfim, aconteceram muitas coisas durante esse relacionamento que fizeram eu me questionar como mulher. Uhum. Então, ele dizia coisas pra mim do tipo, você nunca vai encontrar outra pessoa, ninguém vai te querer, você é feia, você é gorda, né, você não merece ter ninguém, você não merece ser amada. E eu comecei a acreditar naquilo, né, porque eu já tinha passado por uma relação ruim, então, segundo relacionamento ruim também. No começo do relacionamento, a relação abusiva, quem passa por isso sabe que geralmente você começa muito bem. A pessoa, ela te dá tudo, ela te trata como uma princesa. De repente, você começa a se tornar a pior coisa da vida da pessoa. É como se fosse um castigo para ela estar ao seu lado. E você começa a imaginar assim, o que eu fiz de errado nesse meio tempo? Porque antes eu era boa. Eu fiz alguma coisa de errado que fez ele Mudar. desgostar. Então, eu comecei a me questionar e eu comecei a acreditar de fato que eu não era bonita o suficiente, que eu não era boa o suficiente, que eu não era legal o suficiente, que eu não era interessante o suficiente. E através desse questionamento eu fui me deixando cada vez mais de lado. Então, eu não me via mais como mulher, eu era só uma mãe. Eu era só uma mãe e uma esposa. E que nem esposa eu me sentia direito porque não conseguia... Se sentir bonita. Exatamente. E não consegui me sentir o suficiente para ele, né? Uhum. E durou 3 anos esse relacionamento, até que eu consegui sair graças a apoio, porque esse tipo de relacionamento você não consegue sair se você não tiver apoio. É muito difícil. Foi apoio da família? Sim, eu tive uma rede de apoio muito forte.
pessoas que não me deixaram, não me abandonaram em nenhum momento e que acreditavam mais em mim do que eu mesma, né? Sim. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe acreditou em mim, nunca desacreditou que eu era capaz. E eu desacreditei todo o tempo. Então, se ela não tivesse acreditado tanto no meu potencial, de eu conseguir sair daquilo, sair daquela vida, eu não teria saído, né? Porque Sim. se fosse depender de mim, do que eu acreditava em mim naquele momento, eu não teria saído, né? Durante muito tempo, eu achei que eu fosse morrer sozinha. Eu falava assim, gente, a partir de agora, eu vou, né? É a solidão, é o que me sobra, né? Uhum. E depois de um tempo, sozinha, eu entrei num outro relacionamento que não funcionou também. Fui agredida, entrei... Então, é um ciclo, né? De relacionamentos sim. ruins e... Muito Até que... relacionado à crença. Você Sim. acreditava que você merecia aquilo, né? Isso, exatamente. Mas nesse relacionamento eu consegui sair muito mais rápido. Na primeira red flag, eu consegui me desvincular, Uhum. graças a Deus, não, enfim. E aí eu reencontrei o meu atual esposo, porque quando eu era casada com o pai da minha caçula, a gente trabalhou junto. E a gente era muito amigo na empresa, só que eu não podia manter contato, porque o meu ex-marido era muito ciumento, então eu não Sim. mantinha contato. Eu era amigo dentro da empresa, né? Mas fora da empresa a gente Nem não teve tinha contato. amigos. É isso, e eu perdi contato com ele, porque eu saí da empresa, perdi contato completamente. Uhum. E a gente voltou a ter contato, porque na época o Instagram tinha aquela coisa de quando a pessoa estava próximo, ele notificava, né? Que a Sim. pessoa estava próximo. E aí a gente descobriu que ele morava muito perto de mim, que ele sempre passava na frente da minha casa. E aí a gente começou a retomar contato, conversar, e no começo só como amigos. Sim. Com o tempo foi passando, foi surgindo um interesse da parte dele, ele foi tentando me convencer, só que eu não estava preparada para relacionamentos, porque eu estava muito machucada ainda, e eu entendi que eu não me sentia confortável, exatamente. Até que foi passando o tempo, ele foi sempre me deixando muito confortável com ele. Sim. E ele falava, Érica, eu espero. Eu não tenho problema, é no seu tempo. Ele nunca me cobrou nada, ele nunca exigiu nada, ele nunca... E todas as vezes que a gente estava junto, ele me tratava como se eu fosse uma rainha, como se eu fosse uma princesa. No começo, eu estranhava muito aquilo. Eu estranhava muito. Eu falava assim, cara, tá acontecendo alguma coisa. Ele quer alguma coisa, ele vai mudar. Com o tempo, ele vai mudar. Com o tempo, vai acontecer alguma coisa de errado. Uhum. Mas isso não foi acontecendo. Isso foi até que a gente começou a se relacionar, a gente começou um namoro, aí a gente começou a morar junto, e ele nunca mudou o comportamento dele comigo. Então Sempre não foi. era você. Não era eu, exatamente. E o comportamento dele era extremamente o oposto do outro. Sim. Enquanto o outro dizia que eu era feia, gorda, o meu atual esposo dizia pra mim, cara, você é incrível, você é maravilhosa, você é uma mãe incrível, você é uma mulher linda, nossa, como você é perfeita, como você... E eu fui... No começo, Recuperando autoestima. levou um tempo, né? Isso não foi do dia pra noite, foi um tempo, porque foi como uma terapia, né? Sim. Levou um tempo. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, de tanto que ele me elogiava, eu comecei a me olhar com um pouquinho mais de amor, né? Sim. Cada vez eu ia me olhando com um pouco mais de amor. E até que um dia eu decidi fazer os famosos nudes pra ele. E mandar pra ele de presente. Mandar assim, tipo, no dia a dia, ó, tô aqui. Só que o que acontece? Eu não era aqueles nudes que mostra tudo. Não era aquela mostrando muita coisa. Era sutil. Era que demonstrava que tinha algo ali, mas não mostrava muita coisa. Sim. E conforme eu fui mandando, eu fui me olhando para aquelas fotos e eu falava, gente, essa pose me valorizou. Nossa, eu tô bonita nessa foto. Nossa. E a reação dele, cada vez que ele recebia as fotos, também eram muito positivas. E foi reforçando aquilo, foi reforçando. Conforme eu ia me vendo nas fotos, eu ia gostando cada vez mais de me fotografar e mandar para ele. Entendi. Então, nesse meio tempo, eu já estava fazendo faculdade. Eu comecei a fazer faculdade de design e tinha a matéria de fotografia. Nesse meio tempo, eu já fotografava famílias, já estava fotografando eventos, famílias e tal.
Só que como eu comecei a me ver na fotografia de uma forma muito diferente, e que nem eu falei no começo, eu sempre tive essa vontade de trazer algo para fazer uma diferença na vida das Uhum. pessoas, eu comecei a me questionar, por que não fazer isso com as outras mulheres? Por que eu Sim, não mostrar isso para as outras mulheres? Porque se eu conseguir me enxergar com mais amor, por que por que não as outras mulheres não se veriam da mesma forma? sim. Entendeu? Então eu quis que, do mesmo jeito que o meu esposo foi um espelho para mim e me mostrou os meus pontos positivos, eu queria ser isso para as outras mulheres. Entendi. Trazer esse ponto positivo e mostrar para elas: olha isso, como você é linda, como você é maravilhosa, como, né? E Sim. aí foi quando eu comecei a focar em mulheres, quando eu comecei a trabalhar exclusivamente com fotografia feminina. Isso. E aí a gente vai entrar num ponto que a gente estava conversando agora há pouco, da diferença entre o sensual e o erótico, né, Isso. que você Uhum. estava explicando. Então explica pra gente agora um pouquinho como é que é essa diferença. É, porque quando a gente fala sobre fotografia sensual, a primeira imagem que geralmente as pessoas veem à mente são aquelas fotografias de meninas que criam conteúdo, né? Que são Sim, muito explícitas. Então, tem a imagem do erótico, que é aquele do pornô, né? Que é aquela coisa muito. é, vulgar. Agressiva, ela é muito explícita, ela Sim. não deixa nada subjetivo, você simplesmente sabe o que tem ali, né? Então é tudo muito à mostra, é tudo muito explícito, é tudo muito marcante, Uhum. né? É como um ato em si. Sim. O erótico, ele é quase o ato em si, né? Ele remete muito a isso. O sensual, não. O sensual, ele não precisa mostrar absolutamente nada. Não precisa estar nua. Não precisa estar nua. Muito Legal. pelo contrário, se você a grande maioria dos ensaios sensual que eu faço é coberto, Que entendeu? Quais legal. são os detalhes? É um toque de mão, é um olhar, né, o jeito que Uhum. ela olha, ou o jeito que ela não olha, né, que Entendi. você dá uma escondidinha no olhar, o jeito que você pega no cabelo, o jeito que então tudo isso, pode se tornar sensual. Sim, Então, a sensualidade, ela tá no movimento da pessoa, ela tá no jeito que a pessoa se comporta. E às vezes a roupa, o jeito que a roupa cai, né? Você sim. usa um blusão, por exemplo. Por que que é tão. Os homens gostam tanto da mulher vestida com um camisetão Camiseta. do homem? É Sim. porque fica sensual, é aquele negócio despojado, é ela mesmo, é ela sendo ela naquele momento, sem nenhum, né, nenhuma decoração. Sim. E em que momento da vida você percebeu que a fotografia era uma ferramenta de cura e não só de estética? Foi nesse momento de que eu me curei. Eu me Sim. curei, eu posso falar que eu me curei Uhum. através da fotografia, de eu me olhar e sentir, cada vez que eu me olhar na foto, eu me sentir poderosa. E eu falar assim: eu tenho o poder de ser bonita, eu tenho, essa beleza existe em mim, né? Uhum. E, e eu entender que a partir dessa cura, porque quando a gente se cura, a gente passa a curar o outro, independente. Se a gente se Sim. cura, a gente passa a curar o outro. E Sim. mesmo que eu não trabalhasse com isso, né? Só o fato de eu existir curada, as pessoas começam a se curar através da minha postura, Sim. né? Então, eu quis trazer isso de uma forma mais poderosa ainda, né? Sim. Na ação mesmo. Isso. A gente já falou aqui que você fez essa escolha de mulheres, porque isso fez muito bem para você, né. E como é que funciona esse processo do ensaio? Porque tirar a roupa, gente, não é um processo fácil, é um processo complexo. E nós somos criadas, assim, e eu também crio a minha filha também assim, não pode pegar aqui, tem que fechar a perna ao sentar. Então a gente cria todo um roteiro, tanto pensando na proteção dos filhos, quanto pensando assim, no que vão pensar da minha filha, ou no que vão pensar de mim. Uhum. Então a gente cria. Então como é que funciona esse processo para chegar ao ponto de uma mulher tirar a roupa para ser fotografada, eternizada ali, né? O meu trabalho, especificamente, ele é um pouco diferenciado. Uhum, Eh, o meu trabalho, ele começa a partir do momento que a cliente entra em contato comigo e fecha a data. Assim uhum, que ela fecha a data comigo, eu envio para ela um formulário,
onde eu vou fazer uma série de perguntas para eu conhecer ela e eu entender o que que ela gosta, o que que ela não gosta, o que que ela espera do ensaio. E aí, nesse formulário, inclusive, tem até o sabor do bolo que ela quer comer no dia do meu ensaio. Porque quando ela Nossa. chega lá, ela é recebida com um coffee break. Então, tem um Uhum. bolinho, tem um café, um cappuccino, um bombom. Então, Que legal. ela é recebida assim, como se ela estivesse chegando em casa, para um café da tarde, né? Sim. A ideia é que ela se sinta confortável, que ela se sinta num ambiente seguro. Então, não tem pressa, não tem limite de tempo. O meu ensaio, ele não tem um limite de tempo. Você Uhum. não contrata 3 40 horas. minutos, 1 hora de ensaio, 2 horas de Uhum. ensaio, 3 peças. Não. Você contrata uma experiência comigo. Então, Uhum. você vai chegar no estúdio, vai ter o bolo que você escolheu o sabor, vai ter a música que você gosta de ouvir, o estilo de música que você escolheu é a música que vai estar tocando. E aí a cliente chega, tem algumas que já querem ir direto para o ensaio, tem outras que já preferem tomar um cafezinho antes, então é tudo no tempo da cliente. Então, se a cliente chega e já quer começar as fotos, a gente já seleciona as roupas, eu auxilio ela a escolher as peças. Então, por exemplo, se a cliente quer fazer só um corporativo, a gente vai selecionar as fotos e vai fazer só o corporativo. De vez em quando eu ofereço. Você já fez um ensaio sensual? Uhum. Não, nunca fiz. Vamos fazer só para testar? Você não Uhum. precisa levar, não é sem compromisso. Vamos fazer só para você se conhecer. Eu já fiz isso muitas vezes e desculpa, geralmente as clientes levam o ensaio, algumas fotos do ensaio sensual, porque é Sim. totalmente diferente, é uma experiência totalmente diferente. E aí, qual que é o nível para elas chegarem ao ponto, né, de se sentir confortável, de tirar a roupa? Tem algumas que já são, né, elas têm essa liberdade, elas se sentem tranquilas e tiram sem nenhum problema. Mas tem algumas que, de fato, foram criadas de uma forma de que ninguém pode ver o corpo delas. Né? Uhum. Ninguém pode ver muito, ninguém pode, não é adequado, não é bonito. Ai, uma mulher casada, onde já se viu uma mulher casada fazendo isso? Então, Uhum. muitas vezes elas têm muito receio O do medo de vazar a julgamento. foto também. Exatamente, medo do julgamento das pessoas e tal. Então, eu sempre deixo muito claro que, primeiro, essas fotos, elas não vão ser divulgadas sem o consentimento da cliente. Eu só posto na minha rede social as fotos das clientes que autorizam a postagem, né? Se a Uhum. cliente fala, não quero que posta, não vou postar. Inclusive, já aconteceu, por exemplo, de cliente que autorizou postar e passou um tempo, a cliente mudou de ideia e eu retirei a foto da rede social, né? Uhum. Em respeito à cliente. A gente precisa respeitar, é o corpo dela, é a forma dela pensar, independente, né? Uhum. Então, todo esse processo de conversa, então a gente vai conversando, é um momento de desabafo. Tem mulheres que me contam sobre a vida pessoal, tem mulheres que me contam sobre um momento que está vivendo, ou uma experiência que passou, uma experiência negativa, ou uma experiência positiva, né? A gente fala sobre filhos, a gente fala sobre aquilo que a cliente está no momento sentindo necessidade de conversar, a gente vai conversar. Uhum. Então, tudo isso leva a cliente a se sentir num ambiente seguro, confortável. Então, aos poucos, a gente vai tirando as peças, eu ensino, eu oriento, né, as poses, né, eu oriento o que ela pode fazer, o que ela, as sugestões de movimento, sugestões de pose, né, mas Uhum. sempre deixando ela fazer com o movimento dela. Eu sempre falo para cliente, faz como se você fosse fazer, não faz porque eu falei. Você Uhum. vai pegar no cabelo, vem dura assim, né? Não, finge que você tá, ai, eu quero arrumar meu cabelo, arruma o cabelo. Entendeu? Ah, Uhum. eu tô precisando arrumar meu brinco. Como que eu vou arrumar meu brinco? É o seu movimento, não é o Uhum. meu movimento, é o seu, é a forma como você vai fazer esse movimento. E é isso que eu preciso pegar, né? Entendi. Então, esse processo, ele é desde o do primeiro contato, né, Uhum. até a seleção das fotos. E aí, finaliza na seleção. Eu vou tirando as fotos e vou mostrando para a cliente. Isso é um processo muito importante também, porque a cliente vai vendo a evolução dela, né, Uhum. nas fotos. Geralmente, as primeiras fotos a cliente não gosta muito. Uhum. As primeiras fotos, poucas vezes elas são aproveitadas, Uhum. mas as últimas
porque elas já estão se sentindo muito mais seguras, elas estão se sentindo muito mais tranquilas, então começa a fluir, aí as últimas fotos, então elas já estão se sentindo poderosas, né? Sim. Então eu tiro a foto, mostro para cliente, eu tiro a foto, mostro para cliente. Então existe todo um processo. E houve alguém que te orientou para que você fizesse todo esse mapeamento de processo, toda essa experiência do cliente? Não, não. Foi tudo intuitivo? É assim, Nossa! uma coisa ou outra a gente pega, né, de outros profissionais que a gente vê e admira, e aí a Sim, gente vai, né, incluindo, falar: "Olha, essa incorporando. ideia é interessante". Mas assim, eu não conheço nenhum profissional que faz esse passo a passo, esse processo. Sim, Foi algo que eu entendi que era importante, porque assim, eu penso assim, o que eu gostaria? Se eu sim, fosse fazer um ensaio, o que eu gostaria? Como eu sim. gostaria de ser recebida? Eu gostaria de fazer com pressa? Eu gostaria de tempo limitado? Eu gostaria de limite de troca de roupa? Não, eu gostaria de uma coisa mais tranquila, de uma coisa leve. Então, eu fui incluindo aquelas coisas que eu achava que eram importantes para mim e que eu achava que seriam importantes para outras pessoas também. E hoje você tem um estúdio. Eu li nos depoimentos que você tem tanto o estúdio fechado quanto o espaço aberto para Uhum. fazer essas fotos, né? E o seu estúdio é em casa. Isso. Então, assim, Uhum. você concilia lá o trabalho com a maternidade e tudo mais. E isso também é muito legal, que acho que é uma das coisas que todo mundo busca, né? Você Uhum. conseguir fazer o que você ama sem perder a essência da família, dos momentos e tudo mais. E quando a gente é mãe, né, a gente é várias. Sim, é, e qualquer mulher pode fazer o seu ensaio? Qualquer mulher. Entendi, Qualquer mulher, qualquer idade, qualquer cor, qualquer tamanho, qualquer mulher, não tem limitação de idade, não tem limita nada. Só basta ela querer. Ela fala: entendi, "Tenho curiosidade", vai lá e faz. entendi, entendi. E qual a importância que você enxerga para essas mulheres que fazem as fotos? O que que você vê de mudança nelas depois? Porque é a autoimagem, é a identidade, né? É o que você falou, assim, é como você se enxerga também. Uhum. Muda a forma como você se enxerga. Você percebe essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude? Sim, eu tenho clientes que elas são recorrentes, né. Uhum, Tenho clientes que estão comigo há mais de 4, 5 anos, todos os anos fazendo ensaio. sim, E é nítida a mudança. Tem uma cliente minha, por exemplo, a gente estava até conversando sobre isso no último ensaio dela, de como o primeiro ensaio dela mudou até esse último. No primeiro ensaio dela, bem menininha, né, bem menininha, uma coisa bem comportada. No último ensaio dela, era ela com um vestidão vermelho, com rosas vermelhas, uma postura de mulher crescida, de mulher poderosa, sabe. sim, Então, tudo isso foi um processo para ela. E sim, ela chegou até mim por causa da terapia. O terapeuta indicou para ela, falou assim: "Olha, é um nossa, momento de você se redescobrir, é um momento de você se ver de formas diferentes". E a gente já se conhecia, na verdade, eu já tinha falado para ela dos ensaios e tal. E aí, quando o terapeuta dela falou para ela, ela falou assim: "Já sei quem vai fazer". E sim, aí ela foi até mim, fez comigo o primeiro ensaio e nunca mais parou. Então, desde entendi, lá, foi todos os anos, ensaios de aniversário, que são ciclos, né, que se fecham e sim. recomeçam, ela faz um ensaio para celebrar esse ciclo. Mas além das fotos sensuais, você também faz as fotos corporativas, as Faço, outras fotos também. Então, também. assim, então é um trabalho específico, mas ele não exclui os outros, ele Não. só incorpora mais um trabalho, É né. porque a ideia da fotografia feminina é trazer. Eu evito usar a palavra empoderamento, né, porque infelizmente ela tem sido usado de formas um pouco equivocadas, mas é trazer esse poder da mulher na história dela, para a vida Sim, dela, né. sim, Então, por exemplo, o que que me traz autoestima? É o meu trabalho. E se eu sim, estou bem no meu trabalho, eu tenho uma boa a minha autoestima fica elevada. sim, Então, o que que pode trazer para mim uma boa autoestima? Eu ter fotos legais que demonstram o quão, capacitada eu sou,
né? Sim. O meu profissionalismo. Então, se eu tenho um Instagram com fotos adequadas para o meu trabalho, que demonstram o meu profissionalismo, isso vai trazer autoestima. Isso Sim. vai mostrar o meu poder. Né? Sim. Se eu sou uma mulher que está passando, muitas vezes passando por um divórcio, passando por uma doença. Eu já atendi casos de mulheres que estavam com doenças autoimunes e estavam passando por um processo e precisavam se redescobrir, trazer autoestima novamente. Então, a gente faz essas fotos para que ela se redescubra. Uhum. É mãe, uma gestação, a mulher está se tornando mãe, ela está passando pela gestação. Esse é um momento importantíssimo para ela registrar, tanto para ela ver como o corpo dela mudou, quanto para o filho, para ele ver, né, o processo, olha, ele lá na barriga da mãe, né? Sim. Então, todos os momentos da vida da mulher, a fotografia é importante, porque ele vai registrar aquele momento que ela está passando, e ele vai registrar de uma forma poética. Né? Ele vai Entendi. registrar de uma forma amorosa, de você, a beleza daquele momento. Sim. E conta um pouquinho pra gente onde a gente te acha. Você tem Instagram, rede social, site, WhatsApp profissional, então conta pra gente como a gente acha você. Ó, tem o meu Instagram, @elasreais, com 2 L's. No TikTok também, @elasreais. Tem o meu site, www.elasreais.com.br, todos eles com 2 L's, tá, gente? Elas Reais com 2 L's. E o WhatsApp é o 67 99299 6262. Facinho de decorar. Muito legal. Deixa uma mensagem final pra gente. O nosso corpo, ele não é um problema a ser resolvido. Ele é nosso, ele conta a nossa história. Eu falo que o nosso corpo é um livro em braille, né? Cada detalhe do nosso corpo, ele conta uma história. Uma cicatriz conta uma história, uma ruga conta uma história, né? Então, a gente precisa celebrar esse livro, a gente precisa contar a nossa história de uma forma amorosa, a gente precisa respeitar a nossa história e lembrar que quando a gente fala de autoestima, a gente não tá falando de se achar perfeito. A gente se achar perfeito não é ter autoestima, é ter ego alto, né? Ego elevado. É questão de você se enxergar, respeitar a sua história, amar o seu processo. E se caso você tenha coisas que você gostaria de melhorar, melhorar. Eu quero emagrecer. Emagreça, mas se ame no processo. Cuide-se no processo. Respeite o seu processo. Entenda as suas limitações. Se você pode ou não pode, qual é a velocidade que você consegue resolver esse problema. E respeitar isso. Muito bem, Elas Reais aqui. A Érica, não consigo falar o sobrenome, não adianta. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.